Quando não examinamos a nossa vida, especialmente como um seguidor de Yeshua, não vale a pena ser vivida. E a prática de suprimir a verdade sobre nossa condição pecaminosa pode levar ao auto-engano e até à morte. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A oração de um justo exerce grande poder. Isso está escrito no livro de Tiago, capítulo 5. Observe a ligação entre confessar nossos pecados e orar uns pelos outros, com cura. Nós precisamos ser yashar, ou seja, honesto e reto, porque isso produz poder espiritual e vida. A palavra traduzida como orar significa desejar para si mesmo ou para o outro. Mas desejar o quê? Desejar o bem. A oração é sempre recíproca, como disse o rei Davi no Salmo 35:13. Que aconteça comigo o que orei. Literalmente, ele estava dizendo Tefilati al reki tashuv, ou seja, que ele volte sobre meu próprio peito. Devemos começar pedindo a Deus coragem e força. Devemos deixar ir o medo de descobrirmos a verdade sobre quem realmente somos, sobre o que fizemos, o que pensamos, sobre quem nós nos permitimos tornar-nos. A confissão significa colocar-se nu diante da luz divina para concordar com a verdade sobre quem você é. Na verdade, a palavra homológio significa literalmente dizer a mesma coisa, da mesma palavra. E nós precisamos confessar a verdade se quisermos nos livrar da dor do passado. Quando o rei Davi escreveu "O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei", isso está escrito no Salmo 27:1. Ele deu a entender que deveria até mesmo estar livre do medo de si mesmo e do seu passado. Também precisamos entender nosso pecado em relação às feridas do Salvador, visto que, sem essa conexão, nosso arrependimento será vão de fato. Mas, o que é pecado? O Novo Testamento conecta o mal moral, ou pecado, com a ausência de fé no Senhor. Tudo que não provém da fé é pecado. O pecado também é definido como rebelião e anarquia do coração. Ou seja, o pecado é ilegalidade, ou seja, anomia. O repúdio da autoridade de Deus como definidor e juiz da realidade moral. O apóstolo João definiu ainda o pecado como injustiça. Toda injustiça é pecado, o que pode ser correlacionado com a declaração de Paulo de que a ira de Deus é revelada do céu contra todos aqueles que praticam a impiedade. Isso é, profanação, falta de reverência pelo dom da vida e injustiça dos homens. Isso significa crueldade, que por sua injustiça suprimem, isso é, abate, sufoca a verdade. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles. Isso é, ele aparece dentro deles, porque o próprio Deus revelou a eles. O pecado, portanto, pode ser definido como a negação deliberada ou desconsideração da realidade, o silenciamento deliberado da voz da consciência, isto é, a consciência do que é moralmente certo e errado, e a exaltação idólatra do ego como
a preocupação última da vida. Uma vida caracterizada pela prática contínua do pecado é marcada pela anarquia e caos, que inevitavelmente leva à perda e problemas. A recompensa pelo pecado é a morte, que é a retribuição por andar contrário à verdade. A Bíblia diz: quem pecar, morrerá. O julgamento divino sobre o pecado é a separação espiritual e eterna da realidade e bênção da presença divina. O inferno é, portanto, a terrível condição espiritual de viver em um estado de ilusão e desespero sem fim, removido da sanidade e da verdade do amor que liberta a alma. Baruch Hashem, que o Eterno possa nos livrar de todo mal, de todo pecado, e que nós possamos transformar as nossas vidas e confessar os nossos pecados, porque só assim seremos perdoados quando nós examinamos a nossa própria vida e compreendemos que sem arrependimento ninguém receberá o perdão de Deus. Portanto, é o convite de Deus para nós hoje. Lembre-se dos vossos pecados e se arrependam enquanto há tempo. Querido Deus, nós te louvamos e te bendizemos por Yeshua, nosso Messias. Queremos sim, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas culpas. Se olharmos para dentro de nós, vamos perceber quantas iniquidades habitam dentro de nós. Por isso nós te pedimos nessa hora, Pai, que o Senhor venha nos libertar de nós mesmos, libertar dos nossos pecados, libertar, ó Deus, das nossas falhas, da nossa omissão, dos nossos maus pensamentos e intenções. Que o Senhor nos livre, Pai, de todo mal, para que possamos andar em caminhos retos diante da Tua presença e assim receber do Senhor, do Teu amor. Em nome de Yeshua, Pai, eu oro por esta vida que ora comigo. Se há no seu coração, Deus, algo que tem impedido ela de estar diante da Tua presença, de manter uma comunhão maior com o Senhor ou com o próximo, que haja, Deus, neste momento, uma libertação da sua alma, que ela seja livre, ó Deus, de toda a influência do mal, que ela seja liberta desses sentimentos de mágoas, de ira, de discórdia, que tudo aquilo, ó Deus, que tem aflorado esse coração, que tem trazido, ó Deus, tristeza, que tem trazido a separação do Senhor, eu oro e peço nessa hora, Deus, que haja uma consciência de pecado e um verdadeiro arrependimento. Que o Senhor possa, Deus, trazer a salvação para esta vida, para a vida dessa família. Que o Senhor possa, Deus, alcançar a todos, para que haja verdadeiramente arrependimento em seus corações e que elas possam se voltar para Ti. E com certeza, a bondade e a misericórdia do Senhor cercará cada um deles com poder e graça, e eles verão o seu amor a cada dia. É no nome de Yeshua, Pai, que nós oramos e te agradecemos. Amém.